Glória a Deus. Cumprimento os santos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar um texto bíblico em apenas 5 minutos. Uma saudação que foi a nossa vida. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. A outra é? Glória. A melhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 20. Devemos ler para ganhar tempo, assim está escrita sempre a palavra de Deus. Mas enquanto pensava nessas coisas, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz ao filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do seu profeta. E você diz amém? Amém! O objetivo de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João é centralizado no mesmo objetivo de apresentar Jesus como um rei, como um servo, como um Senhor e como homem. Esse mesmo objetivo de Mateus, Marcos, Lucas e João foi descrito pelo livro do profeta Jeremias. Haja vista o profeta messiânico Isaías, ele vai narrar e ele vai dizer que viria sobre a terra alguém que com seu calcanhar esmagaria a cabeça da serpente, e este alguém se chamaria Jesus, ou o Salvador da humanidade. Mas para isso acontecer, você, para observar esse texto, lendo o contexto, você vai entender que quando a nação de Israel pecava, para acontecer o rito, para acontecer o processo da purificação, da remissão do pecado do povo de Deus sobre Israel, os sumos sacerdotes pegavam um cordeiro novo, sem mancha, sem mácula, sem defeito, cortavam a sua cabeça, espangia o seu sangue sobre o altar, para que acontecesse a remissão do pecado. É por isso que Deus, ele passou uma vista grossa sobre a terra. E a Bíblia diz que depois do primeiro pecado que Adão pecou no jardim do Éden, o homem foi separado de Deus e o céu foi separado da terra. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e foram destituídos, ou seja, foram separados da glória de Deus. E para que o homem reunisse novamente com Deus, e para que a terra unisse novamente com os céus, seria necessário acontecer um sacrifício de sangue. Quando eu falo de cruz, quando eu lembro e falo de cordeiro morto, quando eu falo de sangue, eu lembro de Jesus, que veio para a terra com um propósito e com um objetivo. E é esse propósito que Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vai apresentar Jesus como um cordeiro que foi levado ao matadouro. Ele foi calado sem reclamar e morreu uma morte de cruz até a sua última gota de sangue. E pasme, a humanidade estava distante de Deus por conta dos nossos pecados. E a Bíblia diz que eu, você, éramos inimigos de Deus por conta do meu e do seu pecado. Mas Deus não se usurpou. Tendo forma de homem, ele desceu sobre a terra. E é por isso que João, ele vai escrever em Apocalipse, capítulo 5, e vai descrever que ele foi levado em espírito pelo Senhor. E quando ele é levado ao céu em espírito, ele viu o trono. E quando ele viu esse trono, ele viu o Senhor assentado sobre esse trono. E quando João começa a contemplar, ele viu um livro selado com 7 selos.
escrito por dentro e por fora, e ninguém poderia nem olhar para ele. E João ouviu a voz que dizia, ou perguntava melhor dizendo, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Só que houve silêncio no céu. Por que, Melquisedeque? Porque ninguém foi digno de abrir, nem de tocar, nem de abrir o selo, nem de olhar para o livro. Só que quando João, ele escuta uma voz dizendo que ninguém foi digno, ninguém foi achado digno, ele começou a chorar muitíssimo. Escrito em Apocalipse, capítulo número 5, João começa a chorar. E quando João começa a chorar, um dos 24 anciãos, aquele senhorzinho de cabelo branco, que adora o Senhor diante do seu trono, chegou para João e disse, João, não chores. E quando João olha para aquele ancião, o ancião aponta para o trono e diz, eis ali o Cordeiro de Deus, ele morreu e ele é digno de desatar o selo. Por quê? O que foi profetizado lá no Gênesis, o que foi profetizado pelo profeta messiânico Isaías, que viria um que era maior do que João Batista. João Batista batizava para a remissão dos pecados, mas quando ele viu Jesus, ele disse, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista estava apenas preparando o caminho para Jesus, e quando Jesus assumiu o caminho, ele disse, agora é minha vez de esmagar a cabeça da serpente. Sabe por que eu e você está aqui esta noite? É porque ele esmagou a cabeça da serpente, ele morreu na cruz, ele ressuscitou na terceira dia, e ele prometeu à sua igreja que ele voltará para buscar aquele que é santo, que caminha em santidade, que vai em santidade, que vive em santidade, e ele não pratica a santidade, ele é a própria santidade em pessoa, Jesus de Nazaré. Estamos aqui nesta noite, não é porque eu e você merece, não é porque eu e você é digno, é porque houve morte, é porque houve cruz, é porque houve sangue. Imagine Jesus na cruz do Calvário, e aqui eu encerro, Satanás dizendo lá no inferno,